E o último capítulo de Digimon Ghost Game trouxe uma namorada pro Kyoshiro e ainda trouxe uma nova polêmica aí para o anime, né? Mesmo com episódios continuando na mesmice, ainda assim a gente tem algum conteúdo, mas se você quiser saber mais, você já sabe onde ficar. O episódio dessa semana se baseou no Aismon, né? Ou mais falado, Olhos Vermelhos. E como algo que eu sempre venho falando sobre Digimon Ghost Game, até porque a gente critica quando é pra criticar, porém quando aparecem coisas boas a gente precisa falar também. Digimon Ghost Game trabalha perfeitamente personagens secundários, né? Inclusive o design de personagens secundários são muito lindos. Parece até que são novos personagens para o núcleo principal. E não foi diferente com a Emma, a amiga do Kyoshiro, ou melhor dizendo, o flash do Kyoshiro, né? E eu falo flash porque ficou mais que escancarado de que ela gostava do Kyoshiro e queria ter um relacionamento com ele. No início do episódio a gente não entende muito essa referência, a gente apenas consegue ver de que eles são amigos próximos, inclusive o Kyoshiro deixa claro de que não é para o Hiro contar dos Digimons para ela, até porque ela pode divulgar sobre isso para todo o mundo, né? O que leva a gente a pensar de que os Digimons em Ghost Game, por incrível que pareça, ainda assim são algo escondido, né? Mesmo Digimons invadindo cidades, mesmo Digimons manipulando pessoas, destruindo lugares, ainda assim o anime trata como se ninguém soubesse deles. O que não faz sentido na minha mente por motivos da qual vocês já sabem, né? Pois bem, e segundo o que tivemos nesse episódio, o Aismon ele é um Digimon que coleta informações de qualquer lugar e transforma em poder para ele. Por isso ele afetava as pessoas, colocando olhos no corpo das pessoas para que elas pudessem coletar informações, não importa de qual forma fosse. O que era até meio que agoniante ver tantos olhos assim no corpo das pessoas. Eu não sei se isso chegou a agoniar vocês, mas eu fiquei, bem estranho. Foi muito estranho, ver aqueles olhos rodando lá no corpo da Emma e nas outras pessoas. Mas ainda assim, a Emma, mesmo sendo afetada pelo Aismon, ela tentou esconder isso do Kyoshiro e de todos os outros, até que chegou um ponto em que quando a Huli ela foi inserida, a Huli acabou explicando sobre o que acontecia, e ela falou que o estágio final de tudo aquilo era o corpo da pessoa se despedaçar, obviamente relutando e causando a morte de alguém, né? O que faz a gente pensar de que a Emma e aquelas outras pessoas apresentadas foram casos bem posteriores e que muito provavelmente o Aismon ele já estava agindo antes, matando pessoas antes. E esse é o ponto principal, o foco que eu sempre tento falar pra vocês. Digimons estão matando humanos, Digimons estão afetando o mundo humano de uma forma grotesca, não é apenas movimentando a internet, não é apenas fazendo objetos eletrônicos se moverem, Digimons estão matando pessoas. E o ponto é que o núcleo principal se vê, apenas derrotando esses Digimons e não tentando buscar por uma solução onde trabalhe na raiz do problema, é algo preocupante, porque a dinâmica de Ghost Game está trabalhando algo muito sério, como nenhuma outra temporada de Digimon trabalhou, mas de uma forma negativa. Como é que eles possuem o poder para parar Digimons, né, e não fazem isso? Eles continuam permitindo que Digimons afetem no mundo humano. Por que de achos eles não procuraram pelo Digiportal, ou qual forma os Digimons estão tendo acesso ao mundo humano, para de alguma forma tentar parar, fazer todo esse desastre e acabar? Mas não, estão sempre esperando o pior acontecer, e episódio por episódio as coisas só vão acontecendo e eles só vão resolvendo os problemas, mas sem se aprofundar tanto na raiz de todo o mal. Enfim, o Angoramon ele trabalhou nesse episódio também como enciclopédia, né? Assim como ele já tinha feito em outros episódios. Afinal, ele é o que mais entende do Digimundo e de outros Digimons, né? E nisso, logo depois, a gente teve uma batalha do nosso núcleo principal contra o Aismon, né? Eles utilizaram a justificativa de que o Canon Aismon brilhava e por isso o Aismon ele não podia se esconder na sombra das pessoas, o que eu achei ridículo, até porque quando o Canon Aismon apareceu antes, ele não emanava toda aquela radiação. Aquilo ali pra mim foi muito furo de roteiro, né? Mas meio que deixou a entender de que mesmo com o Gamamon tendo uma evolução Dark, que é o Gulus Gamamon, ainda assim o Canon Aismon era um Digimon de luz. O que formou brechas soltas também, né? Até porque alguma hora eles vão ter que explicar qual é a origem do Gamamon, algo que a gente tá esperando há muito tempo. E mesmo com o Gulus Gamamon sendo Digimon totalmente
extremamente dark, eles colocaram aí nesse episódio de que o Cano-Esmon é um Digimon de luz e brilha pra caramba. Mas bem, passado isso, após a derrota do Aismon, a Emma, ela fica totalmente livre, e é lá que ela realmente declara o amor dela pelo Kyoshiro. Não declarar, até porque já é nítido no final do episódio de que eles flertam há um tempo. No entanto, a Jellimon tava lá e a Jellimon acabou tapando a boca do Kyoshiro e não deixou ele beijar ela porque ela ficou com ciúmes. E muita gente está relacionando isso a um certo caso que o Kyoshiro provavelmente tenha com a Jellimon, mas tipo, não um caso de amizade, mas sim um caso de relacionamento mesmo. O que eu não acho que é possível, o que eu não acho que essa temporada esteja abordando. A ideia que eu tenho da Jellimon é de uma Digimon que é bem possessiva, ela adora o Kyoshiro, né? Mas eu não pego tanto essa vibe de que o Kyoshiro é o namorado dela, ou ela pensa que o Kyoshiro é um amante ou o que for dela. O que eu entendo é que ela é muito apegada ao Kyoshiro, ela ama o Kyoshiro, que ela sente muitos ciúmes dele, mas que a relação deles é uma relação casual. E sabe quando você tem uma irmã e você é muito apegado à sua irmã e a sua irmã fica com ciúmes de suas namoradas? Ou sei lá, você é um pai, você tem uma filha e a sua filha é muito apegada a você e o pai termina com a esposa, encontra outras namoradas e a filha não gosta. Essa vibe que eu tenho da Jellimon. Não uma vibe de um relacionamento entre humano e Digimon, mas tipo, relacionamento... Vocês sabem do que eu tô falando, né? Não essa vibe. Tanto é que eles meio que mostram que a Emma tenta tirar uma foto dela, do Kyoshiro e da Jellimon juntas, sabe? Pra meio que mostrar e colocar um teor mais familiar entre eles. Algo que case com todos ali naquele momento. Mas é isso, me fala aqui se vocês gostaram desse episódio. Particularmente eu achei ele muito repetitivo, mas não fez tanto sentido esse último episódio após o penúltimo, né? Com o Gulus Gamamon. Inclusive, se inscreve aqui no nosso canal, curte o nosso vídeo se vocês gostaram da nossa análise. E é isso, muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Não solta a nossa mão, hein? Valeu, falou, tchau.